Olá, alunos, como vai os estudos? Essa é a segunda aula da nossa sequência de questões sobre a equação dessa circunferência. Na aula 1, nós demonstramos como se encontra a equação da circunferência. Eu vou deixar aqui no card para você conferir. E vamos partir para a nossa primeira questão do assunto, né? Vamos lá. Ele fala assim: pretende-se implantar um radar com capacidade de captar sinais num raio de 50 quilômetros. Raio, informação importante, porque se você assistiu a primeira aula, lembra que para a gente montar a equação de uma circunferência, uma equação reduzida, precisaremos do raio dela. Então, vou deixar aqui o raio de 50 quilômetros. Um técnico colocou a ação desse radar no sistema de coordenadas cartesianas, ou seja, ele colocou esse sistema para fazer análise em cima de uma coordenada cartesiana, usou isso para analisar como ele ia fazer todo o processo. Conforme mostra a figura ainda não desenhei, vamos já desenhar. Qual a equação dessa circunferência tangente aos eixos coordenados? Bom, vamos relembrar qual é o formato, qual é a característica da nossa equação reduzida da circunferência. A característica é a seguinte: temos aqui o raio, ok, mas vamos para a nossa característica. É assim, temos o x, opa, essa caneta está... Eu vou diminuir aqui a largura do pincel. A equação da circunferência é a seguinte: o ponto x menos o ponto A, né? Isso aqui elevado ao quadrado, certo? Mais o ponto y menos o ponto B, isso aqui elevado ao quadrado, isso aqui vai ser igual ao raio elevado ao quadrado. Então, a equação reduzida da circunferência tem essa característica, né? E como encontrar ela, como eu disse inicialmente, confira a nossa primeira aula para a gente não perder tempo aqui. Partindo para a nossa resolução. Boni fala, qual é a equação reduzida da circunferência tangente, né? Tangente, o que quer dizer a palavra tangente? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma circunferência aqui. Vou colocar ela aqui para a gente começar a estudar ela. Tirar a cor dela, certo. Quando eu preciso de uma reta tangente a essa circunferência, eu tenho que passar essa reta tocando sua extremidade. Isso aqui há um tangenciamento. A minha reta está tangente à circunferência. Se eu preciso de uma outra reta tangente a essa mesma circunferência nesse ponto aqui, se eu precisar de um tangenciamento aqui nesse ponto, basta pegar minha reta e... Opa, em vez de esqueci de pegar a nossa reta. E tangenciar, deixa eu só organizar aqui. Tangenciar na nossa circunferência, encostar nela. Isso se chama tangenciar. Quando retas tangenciam, isso não só na geometria mas analítica, mas qualquer... Às vezes as pessoas constroem frases, né, para falar tangente alguma coisa. Encosta, se toca na sua extremidade. Certo? Sabendo disso, vamos ver em que isso vai nos ajudar. Apagando aqui nossos rabiscos, né? Eu vou apagar essas duas retas e eu vou aproveitar somente a nossa circunferência. Então esse aqui é o sistema de radar aqui que o nosso técnico quer trabalhar nela. Aí, inteligentemente, ele coloca esse sistema de radar dele, ele coloca num sistema de coordenadas, né? Ele pega aqui, ó, coloca esse radar tangente à coordenada x, e ele pega essa mesma coordenada e coloca tangente à nossa coordenada y aqui, ó. Né? Tá bem tangente, tá encostando aqui. Esse aqui tá muito, muito próximo à nossa coordenada. Cadê o círculo? Pronto, agora tá perfeito. Então, aqui é a coordenada y e aqui é a coordenada x, certo? E ele, beleza. E o que ele disse? Ele disse que o raio é 50 km. E raio é o ponto, qualquer linha que parte do ponto central de uma circunferência até a sua extremidade. Qualquer linha que faz isso é considerada um raio da nossa circunferência. Certo? Então vamos colocar nosso ponto central da nossa circunferência aqui e vamos pegar o nosso raio, né? O raio, como ele está em uma coordenada, eu tenho que ligar o ponto do central, né? O ponto central aqui. Ponto central não deixa de ser um ponto x e y, não deixa de ser. Então vamos ligar o raio à nossa coordenada x aqui
De novo, eu esqueci de pegar a nossa coordenada. Aqui, liguei o raio à nossa coordenada x e vou ligar esse mesmo raio à nossa coordenada y. Ligar ele também aqui à nossa coordenada y aqui. Ok. Já sabemos que ele nos dá que o raio da distância da extremidade que está encostada ali à nossa coordenada x é 50 km. E também como a distância do ponto central a qualquer extremidade da nossa circunferência tem a mesma medida, então aqui também vale 50 km. 50 km. Ok? Bom, agora o que isso quer dizer, tangente? Ele quer dizer que aqui não deixa de ser um ponto, né? Tem uma característica de um ponto, é um ponto x e y. Só que para a nossa circunferência encostar na coordenada y, o que isso tem que acontecer? Tem que acontecer que o nosso x aqui ele tem que ser 0. E o y é simplesmente a medida do nosso raio, que é 50. Por isso que é possível encostar a nossa circunferência na coordenada y. A mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui não deixa de ter a característica de um ponto x e y, só que, né, só que, para isso acontecer, o y, né, vamos lá, o x tem que ser, tem que ser aqui 50, e o nosso y tem que ser 0. Para justamente haver essa possibilidade da nossa circunferência encostar na coordenada x. Então, não deixa de ser que os 50 km que encostamos na nossa coordenada x é o nosso A. E os 50 km que encostamos na nossa... Deixa eu só apagar aqui, eu esqueci de colocar a unidade de medida, isso me incomoda bastante. Os 50 km que liga a nossa coordenada x... não deixa de ser o nosso A, e os 50 km que liga a nossa coordenada Y também não deixa de ser o B. Então, essas informações aqui é o que precisamos para terminar de montar a nossa equação reduzida da circunferência. Esse trabalhador aqui, ele é um técnico, né? Ele quer encontrar a equação reduzida e vamos conseguir fazer isso para ele. Então, só substituir o que encontramos na nossa equação reduzida, né? Então, vamos lá. O x menos A, o A é 50 km, então vai ficar x menos 50, isso aqui é elevado ao quadrado, mais o y menos B, o B vale 50 km, então vamos colocar os 50 aqui. Ótimo, tudo isso elevado ao quadrado, isso aqui é igual ao raio ao quadrado, que é justamente os 50 km ao quadrado. Agora, acabamos, mas vamos finalizar essa única coisa que podemos fazer aqui, vamos finalizar ela para ficar perfeitamente completa. Então, vai ficar assim, x menos 50 elevado ao quadrado, mais o nosso y, menos 50 km, elevado ao quadrado é igual a 2.500 km. Então, essa aqui acabamos de encontrar a equação reduzida, né, para ele poder trabalhar nesse projeto. É isso, pessoal. Assim que esse é um exercício básico para a gente entender no que utilizar a equação reduzida da circunferência. Espero encontrar vocês na aula 2 dessa sequência de conceitos e exercícios. Bons estudos e até a próxima aula.